Imagine o cenário. Uma cidade imponente, suas muralhas a desafiar o céu. Seu rei governando com uma riqueza inimaginável. Salomão, filho de Davi, não era apenas o sucessor de um dos maiores reis de Israel. Ele era o governante mais próspero da história. Um homem que, em seu reinado, estabeleceu um império que até os dias de hoje é lembrado por sua sabedoria e sua glória. Mas será que Salomão realmente alcançou tudo por merecimento ou algo maior estava em ação? A sua fama não vem apenas de suas riquezas ou de seu imenso império. Salomão foi chamado por Deus para construir o templo que abrigaria a Arca da Aliança, algo que por si só o imortalizou na história de Israel. Mas a história de Salomão é muito mais que sua glória. Ela envolve poder, disputas familiares e escolhas que definiriam o destino de um reino. Nos próximos minutos, vamos revelar como o jovem Salomão, num cenário de enorme tensão, subiu ao trono de Israel e mudou o curso da história para sempre. Prepare-se para uma jornada de sabedoria, riquezas, poder e também quedas. Porque até os maiores reis enfrentam desafios que os levam à escolha final. O que você acha de Salomão? Um rei sabedor ou alguém que se perdeu nas tentações do poder? Comente abaixo. Escreva rei sábio ou rei caído e me diga por quê. Salomão não foi coroado sem desafios. O ambiente ao redor dele era tudo, menos pacífico. Seu pai, o grande rei Davi, estava envelhecendo e os ventos de uma luta pelo trono já se faziam sentir nas paredes do palácio. O que parecia ser uma ascensão tranquila ao trono de Israel se transformou em um campo de batalha de traições, alianças quebradas e mortes inesperadas. Absalão, seu meio-irmão, já havia tentado usurpar o trono de Davi e agora, com a morte de seu pai se aproximando, outro irmão, Adonias, se levantava para repetir o feito. Ele se autoproclamou rei com o apoio de Joabe e do sacerdote Abiatar. Mas a verdadeira vontade de Deus era que Salomão fosse o sucessor, e é aqui que a história toma um rumo surpreendente. Em meio a toda essa confusão, a sabedoria de Salomão se revelou, mas não de imediato. Ele teve que confiar na intervenção divina e na ajuda de seus aliados mais próximos, como sua mãe, Batseba, e o profeta Natã, para garantir que a promessa de Deus fosse cumprida. Salomão seria o próximo rei de Israel. Salomão, ainda jovem, foi ungido por Zadok, o sacerdote, e se tornou o legítimo herdeiro. Mas o trono de Israel não seria conquistado sem sangue. Para garantir sua estabilidade, Salomão ordenou a execução de Adonias e a morte de Joabe, desmantelando toda a oposição interna. Agora, no trono, Salomão não foi apenas um rei. Ele foi um símbolo de sabedoria e prosperidade, a personificação do reinado ideal. Mas, como todo grande governante, ele sabia que o sucesso não vinha só de força militar ou riqueza. O que realmente garantiria a longevidade de seu reino seria a sabedoria. E quando Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse, Salomão fez algo extraordinário. Ele pediu sabedoria, não riquezas, nem longevidade, nem honra. Salomão pediu um coração sábio para governar o povo de Israel com justiça. A humildade de seu pedido tocou o coração de Deus, que não só concedeu a sabedoria, mas também riquezas imensuráveis e um reinado de paz. E foi essa sabedoria que o tornou um dos mais respeitados reis do mundo antigo. Sua fama se espalhou e até a rainha de Sabá, uma monarca de terras distantes, viajou longas distâncias para testar a sabedoria de Salomão. Ela trouxe presentes preciosos e questionou o rei com enigmas e questões difíceis. Quando Salomão respondeu a tudo com clareza, ela ficou maravilhada, reconhecendo que ele era verdadeiramente guiado por Deus.
Mas o que Salomão fez com sua sabedoria foi ainda mais impressionante. Ele usou seu conhecimento para estabelecer um reino próspero, criar alianças comerciais estratégicas e edificar construções grandiosas, incluindo o Templo de Jerusalém. Seu nome se tornou sinônimo de sabedoria, justiça e prosperidade, e sua influência foi sentida por todo o mundo conhecido. O reinado de Salomão não foi apenas marcado pela sabedoria, mas também pelo grande avanço econômico e pela habilidade diplomática. Sob seu governo, Israel floresceu como nunca antes. A prosperidade se espalhou por toda a terra e o reino de Salomão se tornou uma potência internacional. Mas como ele alcançou tanto sucesso? Salomão foi um mestre na arte do comércio. Ele sabia que para manter seu império próspero, deveria controlar as rotas comerciais e estabelecer alianças fortes com outras nações. Assim, ele firmou um acordo estratégico com Irão, o rei de Tiro, pagando grandes somas em grãos e azeite em troca de madeira preciosa para suas construções. Também formou alianças comerciais com o Egito e outros reinos vizinhos, o que garantiu uma entrada constante de riqueza. Além disso, Salomão implementou um sistema fiscal eficaz, com 12 distritos administrativos que forneciam recursos para sua corte. Os tributos eram elevados, mas a abundância que gerava compensava os pesados impostos. O reino prosperava, e a prata se tornou tão comum em Israel quanto pedras no chão. A riqueza de Salomão foi incomparável, e ele viveu rodeado de luxo, o mais rico dos reis, com um império que parecia invencível. Mas com todas essas riquezas, Salomão sabia que o mais valioso era a sabedoria que Deus lhe concedera para governar. Suas decisões eram guiadas por ela, e isso o mantinha à frente de outros governantes. Não era apenas o ouro que sustentava seu império, mas a sabedoria divina que ele aplicava em todos os aspectos do governo. Você já pensou em como as alianças estratégicas podem transformar sua vida? Em quais áreas você pode usar sabedoria para prosperar? Comente estratégia e sabedoria e compartilhe sua visão. Uma das maiores realizações do rei Salomão foi, sem dúvida, a construção do Templo de Jerusalém, um projeto que ele havia herdado de seu pai, Davi, mas que agora seria cumprido com toda a pompa e majestade que o reino de Israel merecia. O templo não foi apenas uma construção, ele representou o coração de Israel, o ponto de encontro entre o homem e Deus. Salomão fez o que parecia impossível: construir um edifício que fosse não só uma obra-prima arquitetônica, mas também um lugar sagrado onde a presença de Deus pudesse habitar. Para isso, ele usou materiais preciosos, madeiras de cedro do Líbano, ouro e pedras preciosas. E a construção levou 7 anos para ser concluída, com uma quantidade de recursos que impressionaria qualquer império da antiguidade. O templo foi um reflexo da riqueza e poder de Israel, e o seu propósito era honrar a aliança de Deus com o povo. Mas o templo não foi apenas uma construção física, era o centro espiritual de Israel, o lugar onde a Arca da Aliança seria guardada, simbolizando a presença de Deus entre os homens. A grandiosidade do templo refletia a grandeza de Deus e se tornava um símbolo eterno da relação de Israel com seu Criador. Essa obra não só colocou Salomão no centro da história de Israel, mas também fez dele um ícone de sabedoria divina. O templo foi a culminação do sonho de Davi, realizado por Salomão, e isso lhe conferiu uma imortalidade simbólica, pois foi a construção mais importante de sua era. O reinado de Salomão não foi apenas marcado por sabedoria, mas também por uma riqueza incomparável que fez dele o homem mais próspero de sua época. A prata se tornou tão comum em Israel quanto pedras, e o rei viveu em uma opulência que poucos poderiam imaginar.
Seus tesouros eram imensos, seus palácios luxuosos, e o comércio que ele estabeleceu trouxe a Israel uma prosperidade nunca vista antes. Mas as riquezas de Salomão não vieram apenas das alianças comerciais ou das conquistas militares. Elas também foram fruto de sua visão estratégica e de um governo que soube como maximizar os recursos de seu reino. Além disso, a sua fama de sabedoria atraiu pessoas de todo o mundo. Era comum que reis e governantes de outros países viessem até ele, trazendo presentes e oferecendo alianças em troca de seus conselhos. A visita da rainha de Sabá, que trouxe consigo uma grande quantidade de ouro e especiarias, é um exemplo disso. Além do templo, Salomão também construiu outros projetos grandiosos, como o Palácio Real, a Casa do Bosque do Líbano e diversas fortalezas para proteger as fronteiras de Israel. Ele sabia que, para manter o reino seguro e próspero, era necessário investir em infraestrutura e em defesas militares. E mesmo com tanta riqueza, ele não perdeu o foco. O reino de Israel foi uma potência durante seu reinado, e seu nome ainda ecoa até hoje como sinônimo de prosperidade. Mas é importante lembrar que, por trás de toda essa grandiosidade, Salomão foi um homem que fez escolhas muitas vezes com a orientação divina. Sua sabedoria não foi apenas uma bênção, mas também um desafio constante para manter seu foco na verdadeira fonte de sua prosperidade. Você acredita que para alcançar a verdadeira prosperidade é preciso ter um propósito claro, como Salomão teve? O que você considera mais importante em sua jornada para o sucesso? Comente prosperidade com propósito nos comentários e compartilhe seus pensamentos. Mas nem toda glória é eterna, e mesmo Salomão, o homem mais sábio e próspero da sua época, enfrentou as consequências de suas escolhas. No auge de seu reinado, o que parecia imbatível começou a se desintegrar, não por causa de inimigos externos, mas devido às falhas internas. O que aconteceu com Salomão? Como ele, o homem que foi aplaudido por sua sabedoria, caiu tão profundamente? Salomão foi seduzido por sua própria grandiosidade. Apesar de sua sabedoria, ele fez algo que foi contra os princípios que o haviam guiado até ali. Sua intensa poligamia, com 700 esposas e 300 concubinas, foi uma das maiores fraquezas que ele expôs. Muitas dessas esposas eram de nações estrangeiras e adoravam deuses pagãos. Com o tempo, Salomão se deixou influenciar por elas e passou a seguir outros deuses, algo que Deus havia advertido contra. Isso enfraqueceu sua relação com o Criador. A sabedoria que o havia levado a conquistar o mundo começou a falhar quando ele afastou seu coração de Deus. Sua maior riqueza, a sabedoria divina, foi comprometida e as consequências foram profundas. Deus então levantou inimigos contra Salomão e previu a divisão do reino, algo que aconteceu após sua morte, quando seu filho Roboão não conseguiu manter a unidade de Israel. A história de Salomão é uma lição de que a sabedoria verdadeira não se baseia apenas no que conquistamos, mas no relacionamento contínuo com Deus. A queda de Salomão não foi apenas uma perda de riquezas, mas uma perda de direção espiritual que refletiu no reino de Israel. Salomão, o rei que construiu o templo de Deus e elevou Israel a alturas nunca antes imaginadas, também deixou um legado complexo e, por fim, marcado por suas falhas. O reino que ele havia consolidado com sabedoria e riqueza acabou dividido, e a glória de Israel se desfez como a fumaça. Após sua morte, o reino foi dividido entre as tribos do norte e do sul, e Israel nunca mais foi o mesmo. Embora Salomão tenha deixado uma marca indelével na história, sua vida serve de advertência sobre o impacto das escolhas pessoais no destino de um reino. Ele começou com fé e sabedoria, mas terminou com erros
que levaram à queda de seu império. A lição é clara. A sabedoria que não se mantém firme na verdade divina pode ser facilmente corrompida e até as maiores conquistas podem desmoronar quando nos afastamos de Deus. Salomão é lembrado, sem dúvida, como um dos maiores reis que já governaram Israel, mas seu fim mostra que ninguém está imune aos desafios internos, mesmo os mais sábios. Seu legado, embora grandioso, também nos ensina que a sabedoria verdadeira vem de um relacionamento contínuo com Deus e que a glória humana é efêmera. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que aparecerão na tela. Que a sabedoria de Salomão nos inspire, mas que também aprendamos com suas falhas. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.